Bom, a nossa primeira entrevista de hoje com o Frei Beto. O Frei Beto é jornalista, tem 4 graduações, né? Uma delas é jornalista, eu vou destacar o jornalismo, que é teólogo, enfim, depois ele pode se auto-apresentar. O Frei Beto é muito conhecido, né? Acessem lá freibeto com 2ts.org, já escreveu mais 70 livros, enfim, ele tem compulsão pela escrita. Estou errado, Frei Beto? Bom dia. Tá certo. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos aqueles que nos seguem. Uma feliz Páscoa para todos e todas. Pessoal te mandando um abraço aqui. Deus encoraje. Mas a compulsão pela escrita é verdadeiro, porque eu assisti uma entrevista tua aí e disse que tu não consegue ficar um dia sem escrever alguma coisa. É verdade, mas imagina, eu sou filho de escritora e filho de escritor. Então, desde pequeno, eu sou cercado por bibliotecas. E isso me incentivou a escrita. Realmente é um vício. Acaba de sair meu mais recente livro. Opa, e qual é o número desse livro, Frei Beto? Jesus Rebelde, o Evangelho da Ruptura, Lucas, sobre o Evangelho de Lucas, da editora Vozes. Estou fazendo uma tetralogia, os 4 evangelhos, em comentário bem acessível a quem jamais fez curso bíblico. O primeiro volume já saiu, que é o Jesus Militante, sobre o Evangelho de Marcos, que historicamente é o primeiro, e agora, essa semana, a Vozes está lançando o segundo volume sobre o Evangelho de Mateus, e virão também os livros sobre os Evangelhos de Lucas e João. Frei Beto, o pessoal pode adquirir esse livro também pelo seu freibeto.org? Exatamente. Inclusive mais barato e recebe em casa pelo correio. Então, só pedir aí no freibeto.org. Freibeto com 2ts.org, vai ali, tem todas as obras do Frei Beto, tem história, enfim, muito bacana. Já acessei ali e adquire por ali, e mais barato, que para os gringos aqui de Caxias é bom, né, Frei Beto? Exatamente, mas em conta porque como autor eu tenho o direito de comprar com desconto e também revendo com desconto. Bom, Frei Beto, deixa eu lhe perguntar o seguinte ainda sobre o jornalismo. O senhor é frei dominicano, né? E lá nos idos da década de 60, me corrija se eu estiver errado, na década de 70, foi criado um tabloide nacional. Eu não sei se o nome era Brasil Urgente, é isso? Exatamente, o Frei Carlos Josafá criou, no início dos anos 60, aqui em São Paulo, o jornal Brasil Urgente. Um jornal progressista, um jornal crítico, um jornal muito na linha das encíclicas sociais da Igreja Católica, mas que infelizmente foi fechado pela ditadura com o golpe de 1964, cujos 60 anos estamos comemorando entre hoje e amanhã. Claro, a gente fica sempre na dúvida se a gente comemora ou se a gente lamenta. Mas, Alberto, o verbo comemorar significa fazer memória. Fazendo memória. A gente comemora, a gente não celebra, é diferente. Então, comemorar é fazer memória. E o que o senhor achou da decisão do governo federal de não lembrar, de não fazer memória? Inteiramente equivocada. Inteiramente equivocada. Eu acho que o governo federal não tinha o direito de colocar debaixo do tapete uma data tão importante, 21 anos de atrocidades no Brasil. Nunca os responsáveis cometeram crimes hediondos, com torturas, assassinatos, desaparecimento, nunca foram investigados, julgados e punidos devidamente, como aconteceu no Chile, na Argentina, no Uruguai. E estranho ainda porque o presidente Lula é um ex-preso político, foi preso nas greves de 80, eu acompanhei pessoalmente a prisão dele, e foi julgado pelas auditorias militares de São Paulo e depois pelo Superior Tribunal Militar em Brasília, onde foi absolvido, mas de qualquer maneira é um ex-preso político. E ele insiste que se apure com rigor a intentona golpista de 8 de janeiro de 2023, então não faz nenhum sentido, é uma incongruência, uma incoerência, colocar debaixo do tapete uma data tão importante quanto os 60 anos da ditadura militar que tantas atrocidades e atrasos trouxe ao nosso país. Frei Beto, Jesus Cristo era um prisioneiro político? Foi um prisioneiro político? Exatamente, é o que está nos evangelhos.
ele não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Esta semana nós estamos comemorando a prisão, tortura, julgamento, tanto pelo poder judaico quanto pelo poder romano, por dois poderes políticos, e a condenação de Jesus à morte na cruz, que era a pena de morte dos romanos. Então, Jesus, todos nós cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político, somos discípulos de alguém que foi perseguido por lutar por justiça, por igualdade, pelo fim de qualquer discriminação, enfim. Esse é o exemplo que Jesus, o legado que Jesus nos deixa e que todos nós cristãos deveríamos abraçar. Portanto, não faz sentido alguém se dizer cristão e apoiar milícias, apoiar golpes de estados, apoiar assassinatos, fazer louvores a torturadores. Isso sim é uma tremenda incoerência. Se Jesus estivesse hoje no mundo, quem é que mataria Jesus, hein, Frei Beto? Eu acho que seriam essas mesmas forças de direita, né, que hoje, como os fariseus e saduceus, se vestem de muito religiosas, mas, no entanto, acabaram assassinando Jesus no século I, aquelas forças religiosas do Templo de Jerusalém. E, portanto, esse pessoal fundamentalista de direita, que se está travestido de cristãos, na verdade é um pessoal que quer uma sociedade desigual, uma sociedade onde a desigualdade social é naturalizada, é um pessoal que não luta por justiça, não abraça os documentos e encíclicas do Papa Francisco, inclusive chega a considerá-lo comunista. Enfim, um pessoal que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, até porque não a conhecem, né? Vão pela versão de qualquer padre ou pastor fundamentalista, que faz uma leitura inteiramente equivocada daquilo que os evangelhos emitem, como justamente um processo de libertação da sociedade, em que todos vivam como irmãos e irmãs, ou seja, a humanidade deveria ser como numa família. Embora haja a diferença entre as pessoas na família, mas todos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Agora, o senhor sabe, né, Frei Beto, que quando o senhor fala em esse pessoal fundamentalista de direita, o senhor sempre é chamado de comunista também em relação a isso, né? É um elogio, porque imagina se esse pessoal me elogiasse e me chamasse de santo. Eu ficaria muito preocupado. Onde é que eu estou sendo incoerente, contraditório? Eu recebo isso como um elogio. Quando certo tipo de pessoa ou de mídia me critica, eu fico extremamente satisfeito e lembro daquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E como eu luto por justiça, esse pessoal me critica e me chama de tudo, de demônio, de comunista, de isso e aquilo. Eu não dou a mínima, isso eu já estou acostumado. Frei Beto, qual era a luta real de Jesus, hein? A luta real de Jesus era justamente implantar o reino de Deus, que a igreja colocou lá em cima, mas na cabeça de Jesus, a proposta do reino de Deus era lá na frente, era uma sociedade utópica, um novo projeto civilizatório, que eu desenvolvo muito bem nesses 2 volumes que já lancei, sobre os evangelhos de Marcos e Mateus, em contraposição ao reino de César. Por isso que Jesus se antepôs ao reino de César, porque ele abraçou o reino de Deus, que se baseava em 2 pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens, aquilo que o sacerdote diz na celebração eucarística: partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Tanto que no Pai Nosso, nós não rezamos levai-nos ao vosso reino. Exatamente o inverso. Jesus nos ensinou a rezar venha a nós o vosso reino. Então o reino é um projeto histórico de libertação da humanidade. Eu também ouvi uma entrevista sua muito boa. O senhor concede entrevistas, e eu assisto sempre pelo YouTube várias entrevistas, entre elas as suas também. Ele foi perguntar sobre Barrabás. Bom, se Jesus era um militante político, Barrabás poderia ter sido chamado também de militante político? Nós não temos informações seguras sobre Barrabás. Apenas o historiador judeu Flávio Joséfo, do século I, e, portanto, contemporâneo de Jesus, ele registra que Barrabás
foi um dos tantos que suscitaram rebeliões contra os romanos durante o século I, porque a Palestina era ocupada pelo Império Romano. Então, tudo faz supor, por essa pequena informação de Flávio Josefo, que Barrabás também fosse um prisioneiro político. E, curiosamente, ele também chamava Jesus Barrabás. Mas não temos mais informações sobre a vida pregressa daquele que não foi trocado por Jesus. Qual foi o papel, o senhor, eu já lhe entrevistei outras vezes, o senhor fala muito do papel da mulher. Bom, as mulheres estão, né, cavando seus espaços na luta por vários espaços, em todos os segmentos, mas qual é o papel da mulher, qual foi o papel das mulheres acompanhando Jesus naquela época, Frei Beto? Olha, Alberto, o papel das mulheres foi exatamente o mesmo dos homens, ou seja, na comunidade apostólica de Jesus havia homens e mulheres, e os nomes de algumas dessas mulheres estão citados no versículo 1 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Primeiro, a primeira mulher a anunciar Jesus como Messias, a primeira pessoa a anunciar Jesus como Messias foi uma mulher, a samaritana do poço de Jacó, conforme descreve o capítulo 4 do Evangelho de João. A primeira pessoa a ser testemunha da ressurreição de Jesus foi Madalena, conforme está nos Evangelhos. E, por outro lado, as mulheres sempre tiveram um grande protagonismo nas atividades de Jesus. Então, não faz sentido essa exclusão absurda que se faz da mulher hoje na Igreja Católica e em outras igrejas. Inclusive porque nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal, como era a sociedade palestinense do século I. Né? Então, a igreja até hoje é marcada por uma forte misoginia. Ora, eu defendo que não há nenhum fator no Evangelho que leve à exclusão das mulheres dos vários postos da hierarquia eclesiástica. As mulheres deveriam também ter direito ao sacerdócio, ao episcopado, inclusive ao papado. E essa igualdade de gêneros é fundamental, é uma conquista fundamental. Eu creio até que o Papa Francisco é interessado nisso, mas como bom democrata, ele não quer impor. Ele quer que, pedagogicamente, os cardeais, os sínodos, venham a aprovar essa medida. E isso tem tudo a ver com a filosofia de Aristóteles, que depois foi abraçada pelo meu confrade Santo Tomás de Aquino. E Aristóteles dizia que a mulher é um ser inferior ao homem, não tão racional quanto o homem, muito mais emocional. E, portanto, elas não deveriam ocupar postos de mando, de poder. Isso é inteiramente equivocado e eu até creio que o mundo governado por mulheres talvez fosse muito mais humano, muito mais justo do que o mundo governado pelos homens. Frei Beto, para encerrar, já chegando no final da nossa entrevista, o senhor, eu vou recordar aqui o que o senhor fala muito sobre esse fundamentalismo, o senhor cita fundamentalismo de direita, mas trazendo para dentro da igreja, porque eu também sou um catequista, sou uma pessoa ligada aos movimentos sociais, o senhor também foi na sua história ligado muito aos movimentos sociais de luta. Por que o senhor entende que a igreja inclinou para esse lado, ou seja, a gente vê gente com a Bíblia na mão na missa e depois querendo matar presidiário, com a Bíblia na mão na missa, depois querendo fazer higienização da cidade, tirando os moradores em situação de rua e botando para qualquer outro lugar. Essa contradição, por que o senhor entende que a igreja tem isso dentro de si, os cristãos têm isso dentro de si, nesse momento? Eu não estou falando aqui do Brasil, estou falando no mundo, isso está acontecendo no mundo, né? Olha, Alberto, desde o tempo de Jesus que as religiões são divididas, embora às vezes não haja ruptura. Dentro delas há pessoas extremamente fundamentalistas, como os fariseus e saduceus do tempo de Jesus, e há pessoas muito abertas, como José de Arimateia, que ajudou Jesus a carregar a cruz, como o próprio Nicodemos, que era membro do poder maior do judaico do tempo de Jesus, o Sinédrio do Templo de Jerusalém. Enfim,
essa contradição sempre existiu e vai continuar existindo durante muito tempo. O que eu vejo é que nessas pessoas que você descreveu tão bem, elas estão muito mais impregnadas da ideologia do capitalismo, que, como diz a própria palavra, coloca os interesses do dinheiro acima dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, naturalizam a desigualdade social, consideram que a existência de pobres e ricos é natural e querida por Deus, do que evangelizadas verdadeiramente. Elas não foram suficientemente evangelizadas. Portanto, eu creio que o trabalho de catequese ele deve se aprofundar muito ainda para que as pessoas realmente venham a conhecer o conteúdo do Evangelho, não apenas fazer pescaria de versículos segundo os proveitos dos seus interesses e ambições. Para encerrar, o senhor tem assistido a série The Chosen? Não assisti ainda, não tive oportunidade por falta de tempo e estar envolvido com essa tetralogia sobre os evangelhos. Tá bom, né? Que eu assisti as 3 primeiras temporadas e agora a The Chosen fala muito do trabalho dos discípulos, né? Dá uma visão mais dos discípulos, como ele humaniza um pouco os discípulos, os apóstolos de Jesus, e está nos cinemas aí, por isso que eu lhe perguntei. E por último, por que o senhor entende que houve uma reação tão grande contra o senhor quando o senhor veio para Caxias do Sul? Acho que o ano passado, né? Acho que foi o ano passado, né, Frei Beto? Foi o ano passado. E foi na escola, a escola São José, quer dizer, não teve nada a ver com a escola, era só a cedência do ginásio, e 2.700 pessoas num movimento organizado assinaram para que o senhor não estivesse naquele ginásio da escola São José, que eram basicamente pais da escola. Por que o senhor entende que há esse movimento contra o senhor e contra esse tipo de palestra e de pensamento? Roberto, essa pergunta, por que eles fizeram esse movimento, deveria ser feita a eles e não a mim. Eu só quero agradecer a eles pela propaganda que fizeram. Primeiro porque na mesma noite, que fazia muito frio e chovia, o auditório da universidade, muito maior do que o do colégio, lotou. Muitas pessoas foram interessadas na palestra. Segundo, eu nunca recebi tantos pedidos de livros na minha livraria virtual, aí do Rio Grande do Sul e da região de Caxias, do que nessa época. E terceiro, o meu advogado decidiu processar aqueles que numa rádio aí da região disseram uma série de mentiras a meu respeito, inclusive que eu sou herege, que eu sou comunista, que eu saí da igreja, etc. Então eles vão ter que responder diante do tribunal. E, por enquanto, eu estou ganhando essa causa tranquilamente. O senhor está processando todo mundo? Eu estou processando 3 pessoas que deram a entrevista na rádio. Ah, tá bom. Frei Beto, forte abraço para o senhor, feliz Páscoa, e o pessoal pode comprar os seus livros, né, ver os seus livros no freibeto2ts.org, inclusive o último livro que o senhor pode lembrar aí qual é, para fazer a sua propaganda também, Frei Beto. Jesus Rebelde. Lucas, o Evangelho da Ruptura, editora Vozes. Obrigado por nos atender. Forte abraço. Obrigado a você, querido Alberto. Até a próxima. Tudo de bom. Feliz Páscoa a todos e a todas. Muito obrigado. Frei